Guerra dos Sentidos. Caros amigos, aqui estou eu novamente, Daniel Spencer, para mais uma sessão da Guerra dos Sentidos. É um prazer tê-los conosco e nós vamos entrar agora num campo muito específico da sequência de sessões sobre música. Aconselho, recomendo vivamente que ouçam as sessões anteriores. Vamos falar sobre a utilização da música pop em todas as suas vertentes, ou das músicas com toda esta estrutura que temos vindo a falar e a considerar como desequilibradas e que afetam a nossa saúde e o nosso equilíbrio. E agora vamos entrar então nessa abordagem dessas músicas utilizadas no contexto espiritual. Sim, vamos falar um pouco sobre as religiões, mas também vamos falar sobre como muitas pessoas, às vezes sem religião, que utilizam música em vários sentidos espirituais, porque todos nós temos uma vertente espiritual, como elas não se apercebem, mas estas músicas têm o mesmo efeito. Falámos sobre os mantras rítmicos, os mantras de repetição de som que causam um efeito de êxtase, transe ou hipnótico sobre o lóbulo frontal, e também falámos sobre os mantras melódicos. Religiões como Nova Era servem-se muitas vezes de mantras melódicos nas suas músicas. São trabalhadas com sons ecoantes e com repetitividade de sons. Religiões satanistas utilizam às vezes alguns estímulos musicais nessa linha, outros nos estímulos rítmicos, como os oloduns nas sessões de candomblé ou os ritmos xamânicos nos índios, que têm a ver com afastar os maus espíritos, trazer os bons espíritos, tanto numa cultura como noutra. E é interessante que desde que as religiões cristãs, antigamente chamadas protestantes, agora chamadas evangélicas, adotaram o pentecostalismo carismático, elas estão a obter nos seus fiéis o mesmo tipo de reação que obtinham os tribalistas das culturas africanas ou índias. Há uma música que entra em intensidade, entra num estado de êxtase, do êxtase passa-se ao transe, no momento de transe baixam os espíritos e há manifestações estranhas, o corpo cai para o chão, espuma, rebola, fala coisas estranhas. Será que é possível toda uma forma diferente de abordagem espiritual que muitos cristãos consideram satanista ou a ver com espíritos e demónios, ser semelhante naquilo que muitos cristãos estão a dizer de ser a atuação do Espírito Santo? Nós não queremos entrar aqui em campos religiosos, nem ofender princípios de ninguém. Queremos todos refletir na perspectiva da saúde e da interação. As religiões cristãs apostam no culto racional. A Bíblia nos fala em culto racional. Logo, não faz sentido um culto de transe como as religiões sensoriais ou primitivas ou míticas, ou místicas, se quiserem dizer. Logo, há aqui um problema ao adotar este estilo de música. Primeiro, estamos a adotar uma música que tem a ver com a mistura com os rituais africanos e xamânicos, a nível religioso, muito forte, que tem a ver com o blues, swing e jazz na sua essência e origem, que são a promoção de outros valores que não o cristianismo ou Deus como solução, mas a sexualidade livre e as drogas. O próprio rock and roll tem como slogan sexo, drogas e rock and roll, ou seja, sexo, drogas e transar, se quiserem assim dizer, no banco traseiro de um carro, para utilizar a expressão com uma força que possamos entender. Vemos que há uma ênfase na utilização do mesmo estilo dos tambores de espíritos. Há uma ligação forte desses estilos de músicas com o satanismo. Aleister Crowley é o santo padroeiro do rock, que é o irmão mais velho ou o pai de muitos dos estilos que temos hoje, e ligado à Nova Era, que não é a crença de muitos. Promove rebeldia e anticristianismo, que mesmo para não cristãos devia ser rejeitado porque é uma ofensa às crenças de alguém e ao respeito que devemos ter por indivíduos. Promove um foco sensorial e carnal. Por que é que isto está a ser assimilado pelas igrejas? Porque as pessoas estão a voltar-se para um culto cristão Nova Era. Universalista, que espera um Cristo Maitreya e que mudou a sua concepção espiritual. De verem um Deus transcendental
além de nós, passaram a ver um Deus por nós, poderoso, mas por nós, com a Reforma, e depois da Reforma, a degradação do protestantismo, trouxe um Deus camarada, muito legal, um cara legal, e passamos daí para um Deus imanente. O que importa na religião é como eu me sinto. Esse foi o conceito desde Caim. Caim achou mais importante fazer o que o fazia sentir bem e o que tinha a ver com ele do que fazer o que o seu Deus lhe pediu. Isso não é religião. Mas eu não quero entrar aqui no campo religioso, eu só quero despertar, porque muitos cristãos às vezes esperam ter um efeito sobre as outras religiões, ou muitas das outras religiões, ou até os ateus ou agnósticos, olham para os cristãos e veem estes contrassensos, e é importante que isso seja refletido por qualquer das facções. Mas nós estamos aqui a falar no âmbito da saúde e dos efeitos. E o que eu quero que entendamos é que estes géneros de música são uma nova abordagem espiritual que não deve ser assimilada por nós. Nós não devemos abordar nem utilizar como nossa forma de culto nenhum culto que nos conduza ao transe ou ao êxtase. Quando alguém permite que outra pessoa, por exemplo, o hipnotize, e hoje em dia isso é considerado ciência, estamos a permitir que alguém invada a nossa mente, que é um dos recantos mais preciosos que nós temos. Seja numa filosofia cristã, é o maior dom que Deus nos deu e que Ele não permite acesso a ninguém, senão a Ele e a nós. Seja numa perspectiva evolucionista, onde é o que nos demarca das outras raças de animais, das outras ordens que possamos ver. Então é onde temos o domínio. Se nós deixamos que haja uma invasão daquilo onde temos o domínio, algo de errado está. A nossa forma de interação espiritual, e não estamos só a falar de religião, embora eu tenha uma corrente cristã, uma filosofia cristã, mas estou a abordar todas as pessoas no sentido da saúde para todos. Não acho que só os cristãos devam gozar de boa saúde. Mas claro que eu acredito que é a melhor forma de gozar de um equilíbrio pleno, e é por isso eu sigo esta via, mas estou a tentar abordar para todos aqueles que possam ter outras vias. Reparem, não podemos obter um equilíbrio pleno se estamos num estado de transe ou de não total domínio das nossas faculdades racionais, e que isso vai permitir que algumas pessoas explorem os nossos valores e possam incutir valores contrários aos nossos. Às vezes vemos muitas pessoas que todos os seus recursos são dispendidos porque estão sob um efeito hipnótico, em que são levadas a fazer coisas que num estado normal não fariam. E isso acontece também com as religiões transcendentais, orientais. Pode acontecer com qualquer tipo de religião, qualquer tipo de abordagem espiritual. Sempre que a nossa abordagem espiritual é atacada no seu sentido racional e perdemos o domínio total do nosso ser como indivíduos, algo está errado. Então, eu marcaria 5 aspectos que não devem fazer parte do nosso louvor, e para os cristãos eu diria que são os 5 aspectos, as 5 características da música que usa o anticristo. Para a preparação da chegada do anticristo, dependendo da forma como muitas pessoas o entendem, eu não estou a entrar nesses campos, este é o tipo de cristianismo falso. Então nós temos que adotar o cristianismo de Cristo. Os que querem ser cristãos e os que querem seguir outras correntes religiosas devem adotar formas de religião, de culto ou de estado espiritual que não sejam ofensivas ao seu equilíbrio como indivíduos. Então temos o primeiro aspecto, ênfase no ritmo e marcação errática. Tem um estímulo hiper relacionado com o lado sensorial, perda de controlo, viciação na libertação de hormônios ou hormonas sexuais, de adrenalina, e um estímulo e ênfase sobre o lado corporal que domina o lado racional, assim, e o lado espiritual. Mensagem fraca e emocional, sem valores, não são só valores bonitos, morais, mas valores que têm a ver com as nossas doutrinas de crença. Egocentrismo, uma religião voltada para o eu, não é o que interessa. A religião tem que ser voltada para o conjunto, para um ser superior e para o conjunto da irmandade. Quando se entra no campo do louvor show, do negócio, do espetáculo, é um outro aspecto, temos aqui interesses financeiros de exploração. Isto não é religião. E uma êxtase sensorial e no barulho, às vezes chamado de Espírito Santo, ou chamado de estado zen, ou chamado de como seja que for, que nos cria esta hipnose, um outro aspecto, também deve ser rejeitado. Então, estamos a ver aqui, vimos a interação física nas rupturas das paredes cardíacas e em várias coisas, e agora estamos a ver a interação espiritual para gozarmos de melhor saúde nesta guerra dos sentidos.